Olá, eu sou o Pretor Augusto e hoje eu estou aqui por tirar algumas dúvidas recorrentes sobre a espiritualidade wicana. Muito provavelmente você que já é da Triora, você que já é wicano, ainda que seja neófito ou neófita, você provavelmente já sabe o que eu vou falar aqui. Geralmente essas dúvidas partem de pessoas que estão alheias à nossa fé. Mas como são coisas que eu nunca falei disso propriamente, e são poucas pessoas que falam disso às claras, eu achei legal trazer esse tema para vocês então. Primeiro tema: wiccanos fazem sacrifícios humanos? Obviamente que não. Resposta curta: não. Vamos entender o contexto um pouco melhor. O Wicca é uma espiritualidade pagã. A Wicca está para o paganismo, assim como o catolicismo está para o cristianismo. A base da Wicca é o paganismo. Mais especificamente o paganismo europeu ou o paganismo egípcio. Cada egrégora toma como base algum paganismo específico. Geralmente o celta, tá? No caso da Triora é o paganismo romano. No paganismo romano não tinha sacrifício humano, mas sim aconteceu de uma forma bem específica em raríssimos momentos históricos. Então não era algo do paganismo romano, é algo que chegou a acontecer. O paganismo não tem um livro sagrado, um guia, vamos dizer assim, que você pega e você segue e você vai então ter regras claras de como se conectar a Deus. O paganismo surgiu de uma forma pura, uma conexão natural entre homem e Deus. Foi por tentativa e erro. Houve um momento, durante a Segunda Guerra Púnica, e eu acho que, considerando Roma enquanto reinado, república e império, toda a parte pagã do Império Romano, da civilização romana, vamos dizer assim, a Segunda Guerra Púnica foi o momento onde a civilização romana sofreu a sua maior ameaça existencial. Roma teve várias guerras, perdendo algumas batalhas, mas ganhando todas as guerras sempre. Mas mesmo quando Roma perdia alguma batalha, por exemplo, quando Crasso liderou os romanos contra Pártia e Crasso perdeu, mas Roma não sofreu uma ameaça existencial. A derrota de Crasso na Pártia não representou uma ameaça à civilização romana. Na Segunda Guerra Púnica, sim, os africanos invadiram Roma usando elefantes. E naquele momento, a civilização romana estava em xeque. Inimigos também próximos ali aproveitaram o momento para atacar Roma. Então, naquele momento, a existência de Roma estava em xeque. E no desespero, alguns sacerdotes fizeram sim sacrifícios humanos, mas foi bem pontual. E foi uma prática que foi abandonada logo depois, ou seja, viram que aquilo não agradava a Deus. Os sacrificados não eram romanos, isso é importante falar. E vale dizer também que é o seguinte: estamos falando de antiguidade. Na antiguidade, os tempos eram brutais, tá? Você não pode olhar para a antiguidade com a ótica moral de agora. Os tempos eram tempos brutais. Todas as civilizações, todas eram brutais. Se você quiser sair do contexto pagão, se você quiser ir para a Bíblia, por exemplo, é só você ler a Bíblia. Ali é só brutalidade, sangue, é algo terrível. Na verdade, Roma foi um ponto de luz nessa treva inteira. Roma era a civilização. Era uma civilização urbanizada, mas no meio de um mundo que era um mundo de barbárie mesmo. Literalmente de barbárie. Então não adianta a gente olhar para trás com a ótica de hoje. Na época do Império Romano, na verdade, Segunda Guerra Púnica não era império ainda, tá? Era república. Mas na época da civilização romana, vamos dizer assim, não era comum existirem prisioneiros. Não tinha comunidade carcerária em Roma. As pessoas que faziam mal para a sociedade ou faziam mal para Roma, tinha dois caminhos ali: execução ou escravidão. Os recursos eram limitados. Roma, assim como as outras civilizações, não ia desprender recursos ali para alimentar um preso que fez mal para a sociedade, fez mal para um cidadão. Então o cara fez mal para a sociedade, o cara era executado ou era vendido como escravo. As pessoas que foram executadas nesses rituais, feitos em um momento de desespero, eram prisioneiros de guerra, que já seriam executados ou vendidos como escravos. Tá? Mas só para contextualizar. Se um dia alguém falar, mas Roma já chegou a fazer, foram momentos bem pontuais. E essa prática foi abandonada logo depois. Tanto que eu sei só desse caso mesmo da Segunda Guerra Púnica em toda a história da civilização romana. E olha que é um tema que eu estudo bastante. Segundo tema, sacrifício de animais. Existe? Atualmente não. No paganismo clássico sim, mas também temos que contextualizar. Para os romanos, todas as refeições eram sagradas, tá? Então, o café da manhã para o romano era sagrado, era uma conexão com Deus, o almoço, o jantar,
A hora da refeição era o momento também de alimentar o espírito. Deus se fazia presente nas refeições. Tanto que quem tem família de origem romana, que no Brasil é a maioria, tá? Não é só pra gente que tem sobrenome italiano, até pra quem tem sobrenomes que são mais recorrentes no Brasil, muitos desses sobrenomes têm origem portuguesa, e Portugal foi província romana, Portugal foi Império Romano também. Daí que vem aquela coisa de a hora da refeição, a hora de comer é uma hora sagrada, tem que manter o respeito ali, não pode comer de boné. Isso vem de Roma, tá? E como que funcionava em Roma? O Estado, ou seja, o governo de Roma, erguia os templos. Só que uma vez que esses templos eram erguidos e construídos, eles eram passados para uma administração privada. Claro que o governo tinha ingerência nisso, o governo que indicava os sacerdotes, mas a gestão ali era basicamente privada. Ou seja, o templo tinha que conseguir os seus recursos. E os sacrifícios de animais entravam nessa parte aí. Os romanos, assim como a gente, matavam os animais para comer. Assim como fazemos hoje aqui, tá? Em 2024 fazemos isso. O bife que você compra no mercado foi um boi vivo que alguém matou. Cortou e disponibilizou a carne para você no mercado. Então até hoje matamos animais para comer. Os romanos também faziam isso. Como que funcionava então o sacrifício de animais? Vamos supor que você é devoto da deusa Juno e você fez uma prece a Juno, você quer a bênção de Juno para sua vida e você quer oferecer um sacrifício para Juno. Você comprava um boi, ou você pegava um boi que você já tinha ali, e você ia com sua família pro templo de Juno e oferecia esse boi a Juno. O boi era sacrificado no altar, e adjunto ao templo tinha cozinha e açougue. Esse boi, então, uma vez sacrificado, era levado ao açougue, os cortes de carne eram feitos, e na cozinha eles preparavam uma refeição para você. Vamos dizer assim, um churrasco para você e para sua família. E esse churrasco era consumido no templo, na presença da deusa Juno. Estou falando aqui churrasco, tá? Mas era uma refeição feita com todo respeito, tá? Não era um clima de festa, não. Você comia ali na presença da deusa Juno, com todo respeito. Uma família romana não consumia um boi inteiro, sobrava carne. O que acontecia com essa carne que sobrava? Os romanos queimavam, igual alguns gregos faziam? Não, lembra, os romanos tinham a visão pragmática da fé. A carne que sobrava, os sacerdotes vendiam aos açougues. Isso era oficial, às claras. Os açougues passavam lá e compravam esse excedente de carne. E com esse dinheiro, então, o templo se mantinha. Podemos dizer, então, que o sacrifício ali de animais era o que temos hoje a oferta. Quando você participa de um culto, você não vai e faz a sua oferta por Pix? Era o jeito romano de você fazer, então, a sua oferta. É claro, foi evoluindo, né? As práticas foram mudando, então a pessoa chegava lá depois, oferecia o boi era sacrificado, mas já tinha carnes lá à disposição, a pessoa consumia, e a carne do boi sacrificado era vendido para o açougue, mas o sacrifício de animais entrava nesse contexto. Nada de sacrificar só por sacrificar. E os animais sacrificados eram animais que já seriam abatidos ao consumo. Então eram animais já destinados ao consumo, ok? Era uma forma de ajudar o templo a se manter. Aproveitando, você não precisa hoje oferecer um boi para a Triora. Está mostrando o QR Code aí na sua tela, faz a sua oferta, faz a sua doação. A partir de qualquer valor, vai a partir de R$1 e anonimato garantido. Não chega para a gente o seu CPF, é feito por uma empresa terceirizada, então não chega o seu CPF para a gente, chega só o nome que você coloca lá na hora da doação. Pode colocar seu nome lunar ou deixar em branco se você quiser. Desde já, agradeço a sua oferta. Próximo ponto bem sensível, nudez ritual. O que nos livros você encontra como vestido de céu. Vestido de céu é nudez. Aí é bem complicado, tá? Aí é bem sensível. Então vamos lá, na Triora tem nudez ritual? Não. A Triora proíbe, na verdade, nudez ritual. Então na Triora, não. Só que na maioria das egrégoras, sim, existe, principalmente aos neófitos, tá? E a dúvida é, quem está certo e quem está errado? Quando falamos de espiritualidade, não tem, na verdade, certo e errado, são visões diferentes. Mas comparando as duas visões. O que é o Wicca? Paganismo com esoterismo. A Triora foca mais no lado místico, no lado do paganismo, ou seja, a conexão com Deus. Então a nossa fonte de conhecimento basicamente é o paganismo, no caso o paganismo romano.
No paganismo romano, não existia nudez ritual, ou não era praxe. Como existiam diversas devoções, pode ser que em devoções específicas, em momentos específicos acontecesse, mas não era praxe. As pessoas celebravam completamente vestidas, até a cabeça, tá? Usavam um véu também. Então, a nossa bibliografia nos permite, então, proibir a nudez ritual na Triora. Mas as outras egrégoras fazem, Augusto? Sim. E eles têm bibliografia para isso? Tem, porque se você pega os livros de Wicca propriamente ditos, praticamente todos, a esmagadora maioria, defende a nudez ritual, em específico para os neófitos, tá? Então sim, eles têm também bibliografia para isso. Aí cada egrégora tem a sua forma de fazer e de administrar. A Triora não é contra, tá? A nudez ritual. A gente acha que tem o seu valor, a simbologia é bem clara, então os livros eles trazem a nudez ritual, explicam o motivo. Tem rituais até muito bonitos que eu acho que envolvem nudez ritual. Tem um que é feito por uma sacerdotisa, quando ela quer agradecer alguém da egrégora, quando ela quer demonstrar respeito, até carinho por alguém da egrégora, e tem um ritual que envolve nudez ritual. O ritual não se resume à nudez ritual, mas a nudez ritual é parte desse ritual, e é um gesto muito bonito até, onde nesse ato a sacerdotisa, ou neófita que seja, ela expressa àquele sacerdote gratidão, submissão e acima de tudo confiança. Confiança ao ponto de estar diante dele vestida de céu. Eu acho isso muito bonito. E por que a Triora então não permite a nudez ritual? Porque o sacerdote é homem e o homem é sacerdote. Por mais que ele entenda a simbologia daquilo, em algum momento o lado humano pode se manifestar. Talvez não prevaleça. O sacerdote pode conseguir e deve conseguir controlar aquilo, mas por alguns instantes o lado humano pode manifestar, e aí mistura profano com sagrado e não é legal. Então por isso que a Triora não pratica, mas também não somos radicalmente contra. Tem exceções? Tem no caso das pietás, né? Pietá é uma exceção. Ou castigatio, como algumas egrégoras chamam, penitência, enfim. O que acontece? Na Triora, assim como em outras egrégoras, a pietá ela é uma necessidade do neófito. Pode não parecer, ainda mais se você que está ouvindo isso daqui é neófito, é neófita, talvez você ache estranho, mas a pietá é uma necessidade do neófito. O neófito precisa da pietá. E no fundo, ele sempre sabe disso, ela sempre sabe disso. O neófito, a neófita sabe que precisa de pietá e sabe a intensidade que precisa de pietá. Eu fui neófito também, eu sei como é que é. A gente sabe que a gente precisa de pietá e da intensidade que a gente precisa. Mas para o dominus, ou para a domina, ou para o mestre, para a mestra, pretor, pretora, é difícil de você dosar essa intensidade, porque o maior medo do mestre e da mestra é passar do limite. Então, geralmente, as pietás elas acabam sendo muito mais leves do que o neófito, a neófita precisa. E numa tentativa, então, de tentar aumentar o rigor da pietá, o neófito, a neófita, pede para fazer a pietá vestido de céu. Isso acontece muito, acontece bastante. E aí a Triora permite, mas tem algumas regras, tá? Primeira regra, a Triora permite se a pietá estiver sendo aplicada à distância e não for videochamada. Então tá lá o mestre e a mestra passando as orientações da pietá para o neófito executar em outro local, em outro ambiente, longe dele ali, até em outro país muitas vezes, e não é videochamada, ou seja, não está vendo a pessoa ali, aí sim, tá? Pode ser feito a pietá com o neófito, a neófita vestida de céu. Isso pode acontecer. Tem que ser um pedido do neófito, da neófita, jamais do dominus, da domina, tá? Então é do neófito, da neófita, tem que solicitar aquilo. Quem está aplicando a pietá, então nesse caso, jamais vai poder pedir foto, jamais. Ah, Augusto, mas só a foto da mão ali do braço para ver mesmo se a pessoa marcou o T certinho. Não, se a pessoa está vestida de céu não pode ter foto nenhuma, para não incorrer em acidente e acabar mostrando ali mais do que devia. Então não pode. A pietá nesse caso tem que ter também uma duração curta, mais curta, então tem que ser uma duração reduzida. Até muitos neófitos, né, quando está meio sem tempo, tem pouco tempo, optam por esse caminho para poder fazer a pietá ali de uma forma intensa, mas com tempo reduzido. Então a pietá nesse caso tem que ser um tempo reduzido, não pode ser o tempo natural da pietá. E o neófito, a neófita tem que comunicar o dominus ou a domina que ele está naquela condição. Ele não pode simplesmente fazer e falar depois como alguns fazem. Então ele tem que avisar
previamente o dominus ou a domina, o pretor, a pretora, mestre, a mestra, seja lá como é que ele chame, senhor, senhora, de que ele vai fazer a pietá na condição de nudez ritual. Dentro dessas condições, sim, a triora permite que seja feito porque não tem nenhum tipo de exposição. Vale lembrar também que a pietá sempre é de caráter sigiloso, sigilo absoluto para os dois lados, tá? Nem o neófito, nem quem está aplicando a pietá pode comentar sobre a pietá com outra pessoa. Jamais, não pode acontecer. A pietá é secreta. Ninguém pode falar assim, nossa, hoje eu fiz uma pietá onde o senhor, a senhora mandou fazer tal coisa. Não, é sempre secreto, sempre sigiloso, tá? Nunca pode ser revelado o que acontece na pietá. Então esse é o bate-papo de hoje, espero ter esclarecido aí alguns pontos, tá bom? Eu sigo à sua disposição e conto com a triora sempre.